Olá, o Direito Sem Fronteiras está no ar, ao vivo. Hoje vamos falar das consequências da invasão do Capitólio, o prédio do Congresso dos Estados Unidos, em janeiro do ano passado. A Comissão de Investigação da Câmara dos Deputados estadunidense reforçou a acusação de que o ex-presidente Donald Trump foi responsável pela invasão. O comitê afirma que Trump liderou a tentativa de anular os resultados das eleições de 2020 e, portanto, conspirou contra a democracia. 6 de janeiro de 2021, uma multidão faz o impensável, cerca e invade o Congresso do país mais poderoso do planeta. Os agressores, apoiadores do então presidente Donald Trump, alegavam fraude nas eleições em que Joe Biden foi o vencedor e exigiam a anulação do pleito. Eles destruíram instalações, objetos históricos e ameaçaram de morte os congressistas. A Guarda Nacional foi chamada e reagiu. 5 pessoas morreram e centenas ficaram feridas. Mais de 700 foram presas. Na época, várias testemunhas afirmaram que Trump incentivou a multidão. Aliados do então presidente pediram que ele interviesse e convencesse os invasores a pararem o ataque. Mas Trump apenas publicou um vídeo em suas redes sociais em que reafirmava a suposta fraude e pedia que as pessoas deixassem o local. 1 ano e 5 meses depois, um comitê de investigação da Câmara afirmou que o ex-presidente foi considerado culpado por orquestrar a tentativa de golpe e a invasão do Capitólio. Segundo a investigação, Trump espalhou fake news e incitou os manifestantes a agirem de forma violenta com o objetivo de dar um golpe de Estado. E para falar deste assunto, vamos conversar ao vivo e online com Fábio de Sais Silva, professor na Universidade de Oklahoma e coordenador de um projeto que estuda direito e declínio democrático em vários países do mundo, inclusive os Estados Unidos. Conversamos também com Fernando Fernandes da Silva, advogado e professor, doutor em Direito Internacional. Muito obrigado aos dois pela participação no Direito Sem Fronteiras. Eu começo com uma pergunta para o professor Fernando. Professor, até pouquíssimo tempo atrás era impensável que uma coisa daquela acontecesse nos Estados Unidos. Até 2016, exatamente, ninguém poderia supor uma baderna como aquela, algo que se assemelha, em alguma medida, com uma república bananeira, como se costuma dizer. O que aconteceu com os Estados Unidos? Como eles chegaram a esse ponto? Em primeiro lugar, eu agradeço o convite feito pelo programa, cumprimento o Fábio, cumprimento você, Guilherme, e espero contribuir aí modestamente aí, respondendo algumas questões que como você agora está formulando. Eu vejo assim, esse evento ele causou uma surpresa, mas ao mesmo tempo ele não é surpreendente se nós olharmos a história dos Estados Unidos. A história dos Estados Unidos, como de vários países, é marcada também por vários segmentos sociais que têm comportamentos autoritários e violentos. E se nós observarmos a história americana, nós vamos ver, por exemplo, durante a década de 60 do século passado, que teve vários atos de violência contra o racismo. E esses atos de violência praticada pela própria população norte-americana, quer dizer, parte dela, né? E praticada por parte das autoridades norte-americanas, demonstra um segmento social que é, como eu já disse, extremamente autoritário e violento. E, inclusive, um segmento que ataca as suas próprias instituições. Então, esse aspecto não é novo na história norte-americana, ou seja, a invasão em si ela não é nova em termos de violência e ataque à instituição. Ela é nova porque dessa vez se deu diretamente, não se deu de forma velada. Foi uma invasão de um grupo de pessoas, de uma multidão, vamos colocar dessa forma, no Congresso e que praticaram vários atos de violência. Então, essa é a novidade. A novidade está, então, de que as pessoas estão se sentindo destemidas em praticarem esses atos, talvez porque estão tendo o apoio de determinadas autoridades e de determinados segmentos que estão se expondo como autoridade, estão se expondo e dizendo que tem que praticar isso.
Se você comparar a história de Watergate, por exemplo, nos Estados Unidos, vários dos crimes praticados em Watergate pelo presidente Nixon na época e pelos seus secretários foram todos negados e todos foram praticados de forma velada. Hoje não. Hoje, autoridades como o ex-presidente Trump admite isso abertamente, como se demonstrou a investigação. Então, o que nós estamos vendo agora é uma conivência clara e que se dá para um evento novo hoje. Qual é o evento novo? As mídias sociais. Então, as pessoas estão expondo as suas ideias e colocando abertamente, inclusive com discursos que incentivam atitudes que acabam levando a essas consequências, como nós vimos no caso norte-americano. Então, esse é um evento novo aí que a gente tem que ver atualmente, as mídias sociais. Professor Fábio, o senhor dá aula na Universidade de Oklahoma, nos Estados Unidos, e é um estudioso exatamente desta questão, o crescimento dessa intolerância. O senhor pode nos ajudar, complementando o que disse o professor Fernando, qual é a explicação para o que aconteceu lá em janeiro do ano passado? Sem dúvida, Guilherme. Quero começar saudando a você, saudando ao Fernando, agradecendo também pelo convite, pela oportunidade de estar aqui conversando a respeito dessas questões. Eu concordo com todas as questões colocadas aí pelo professor Guilherme, pelo professor Fernando, perdão. Eu queria adicionar uma coisa que eu acho que também é bastante importante na compreensão desse processo, que é a mudança que houve no Partido Republicano, né? O Partido Republicano nos Estados Unidos era um partido que se submetia às regras do jogo democrático, era um partido que, inclusive, vinha tentando, né, disputar um pouco da base democrata, por exemplo, com as populações hispânicas, né? O ex-presidente George Bush era um presidente que falava espanhol, que, né, vinha buscando construir um apelo do Partido Republicano a essas populações. Mas o que nós começamos a observar, sobretudo a partir da eleição do ex-presidente Obama, foi uma mudança no centro de gravidade política do Partido Republicano, né? Com o surgimento, inicialmente, dentro das fileiras do partido, do chamado Tea Party, né? De um setor muito mais radicalizado, que estava baseado aí em agendas, por exemplo, racistas, né? Xenófobas, e, né, aos poucos, esse setor foi tomando conta do partido. Isso culmina na escolha do ex-presidente Donald Trump como o indicado para concorrer nas eleições de 2016. Por que eu acho que isso é importante? Porque após o evento da invasão do Capitólio em 6 de janeiro, né, houve uma tentativa, por exemplo, de se promover o impeachment do ex-presidente Donald Trump. Essa poderia ter sido uma resposta que, bom, em primeiro lugar, a gente deve pensar que o Partido Republicano falhou ao permitir a candidatura de Trump, né? Mas ao se defrontar com esse ato de extremismo, no qual ele tinha ali uma participação, e nós vamos comentar mais sobre isso ao longo do programa, os senadores e deputados do Partido Republicano poderiam muito bem, né, ter dado uma resposta coletiva e apoiado o impeachment do ex-presidente Donald Trump. Mas eles não apoiaram, né? Inclusive alguns ali que teriam resistido na invasão, né, não teriam embarcado, como o próprio vice, né, Mike Pence, ali, né, foram coniventes com a posição do ex-presidente Donald Trump, muito por conta dessa mudança estrutural no perfil do partido e na sua relação com os eleitores, né? Então, acho que isso é uma das grandes marcas aí desse processo e é o que projeta, inclusive, algumas repercussões dele no futuro da política americana. Ótimo você ter falado disso do futuro, porque eu quero perguntar ao professor Fernando, o problema então não se esgota na saída do Trump da presidência da República. Por tudo que vocês disseram, por tudo que a gente lê, ele continua tendo uma presença forte na política estadunidense e a extrema-direita continua articulada e disposta a voltar ao jogo. O senhor, o que pode antever para as próximas eleições, por exemplo, nos Estados Unidos, professor? Me parece que, pelo que eu venho acompanhando, bom, em primeiro lugar, é que realmente a solução de problemas dessa natureza não se dá exatamente simplesmente com a punição de certos líderes
ou com alijamento deles da atividade política. A gente tem que lembrar que eles representam segmentos sociais fortes, estruturados, com poder econômico e poder político, tanto é que o próprio professor Fábio já comentou, vamos dizer assim, de um movimento do Partido Republicano tomado pela extrema-direita nos últimos anos, e eu concordo com isso também. Então, isso mostra que é mais do que algumas pessoas, é uma parte da sociedade que defende um comportamento que eu diria mais autoritário, mais fascista, lamentavelmente. Então, o que tem que ser feito e tem que ser aberto, isso colocado, que aqueles que se colocam em forças mais ligadas a forças mais democráticas, eu diria assim, mais liberais, tem que cada vez mais se coligar, se estruturar e fazerem forças para que haja uma diminuição dessas ações dentro da sociedade. Porque por mais que haja defeitos no regime democrático, para mim está claro que esse ainda é o regime, é o melhor regime, é o que nós devemos defender no mundo contemporâneo e futuramente. Professor Fábio. Então, perdão, esse grupo tem ainda a possibilidade de eleger muita gente, e vai eleger. Desculpe, Guilherme. Não, eu que peço desculpa, eu lhe interrompi, evidentemente sem querer, mas estamos ambos desculpados. Professor Fábio, professor Fábio, então a gente pode dizer que essa não é uma questão momentânea. É uma questão de fundo e que pode se perpetuar nos próximos anos aí, uma certa ameaça à estabilidade democrática nos Estados Unidos, ou não chega a tanto? Acho que sim. Inclusive, Guilherme, esse ano foram publicados 2 livros muito importantes que tiveram cobertura aí, por exemplo, no New York Times, de historiadores que avaliam as condições presentes dos Estados Unidos e fazem uma comparação disso com a Guerra Civil, né, do século XVIII, e chegam à conclusão de que as mesmas condições que estavam colocadas ali e que resultaram na Guerra Civil estão se reproduzindo no contexto atual, né? Só para dar um exemplo, na Guerra Civil existia um conflito entre estados do norte e do sul em torno da questão da escravidão. Nós estamos caminhando, por exemplo, para conflitos entre estados em torno, por exemplo, da questão do aborto, né? Essa possibilidade de reversão da decisão Roe versus Wade pela Suprema Corte, ela abre uma possibilidade de conflito federativo nos Estados Unidos que a gente não consegue nem antever como é que isso pode se desdobrar. Por exemplo, com estados tentando criminalizar condutas de provedores de serviços médicos em outros estados, né, para residentes do seu próprio estado. Isso é uma das possibilidades de legislação que estão sendo aventadas, né? Então, a democracia americana tem o potencial aí de implodir, né, se essas forças intolerantes e extremistas da extrema-direita não forem de fato contidas, né? E os primeiros sinais do crescimento desse extremismo se dá inclusive perto aqui de casa, naquele atentado nos anos 90, né, em Oklahoma City, que o atentado foi perpetrado exatamente por alguém que vinha desse processo de radicalização dentro dessa ideia, né, de que o modo de vida americano estava sendo ameaçado por imigrantes, por negros, por latinos, né, por não cristãos. Então isso está de fato na sociedade há muito tempo. O que mudou, como o professor Fernando dizia aqui, foi que isso foi saindo da margem e vindo para o centro, e sendo encampado por lideranças importantes, inclusive uma que chegou à presidência da República. Então isso, sem dúvida, incrementa ainda mais o potencial, né, de disrupção disso tudo. Eu quero voltar a falar especificamente de Donald Trump e por isso pergunto ao professor Fernando. Professor, uma figura carismática, que sabe manipular as redes sociais, com tendências autoritárias, que contesta o resultado de uma eleição e que quase provoca um terremoto. Esse sujeito pode voltar ao poder nos Estados Unidos, ele especificamente? Mas eu vou pedir que o senhor responda a essa pergunta logo depois do intervalo. O Direito Sem Fronteiras, portanto, faz uma breve pausa e volta já já. O Direito Sem Fronteiras está de volta. Hoje falamos das consequências da invasão do Capitólio, o prédio do Congresso dos Estados Unidos, em janeiro do ano passado.
A Comissão de Investigação da Câmara dos Deputados estadunidense agora reforçou a acusação de que o ex-presidente Donald Trump foi responsável pela invasão. Os nossos convidados são Fábio de Sá e Silva, professor na Universidade de Oklahoma e coordenador de um projeto que estuda direito e declínio democrático em vários países do mundo, inclusive nos Estados Unidos. Conversamos também com Fernando Fernandes da Silva, advogado e professor, doutor em Direito Internacional. Professor Fernando, no bloco anterior, eu deixei uma premissa e uma pergunta no ar. Eu falava de um presidente autoritário, com capacidade de manipular redes sociais, que resolveu provocar um terremoto e contestar o resultado de uma eleição, por tudo que a gente viu, legítima. Esse homem pode voltar ao poder nos Estados Unidos? Mais do que isso, qual é o peso específico dele? Ele é consequência ou ele é causa do problema? Olha, eu acho uma pergunta excelente, porque nos traz a seguinte reflexão. Eu acho que ele tem todas as condições de retornar sob o ponto de vista político. Como o próprio professor Fábio também falou, e eu também compreendo isso, existe na sociedade norte-americana, como em todas as sociedades, segmentos autoritários e que nos últimos tempos eles vêm saindo de um campo marginal e vêm ocupando o centro de poder. Então, esses segmentos podem eleger o Trump, podem eleger outras lideranças, e aí eu entendo que tudo isso são consequências. Mas, do ponto de vista jurídico, eu acho que isso que nós temos que trabalhar, e no caso do Trump isso tem que ser também colocado, no meu entendimento, talvez não caiba mais o seu retorno. A Constituição norte-americana é clara, inclusive, da possibilidade, na época, né, se ele fosse o presidente, a possibilidade de impeachment por um crime que nós chamamos de um crime de infâmia. Isso está previsto no artigo 2º da Constituição norte-americana, um crime de desonra contra as instituições políticas que ele pratica, e eu volto a dizer isso, os segmentos majoritários, que são segmentos mais democráticos e liberais, têm que defender a democracia atualmente, e nós temos que nos articular para fazer essa defesa, porque somente pela democracia nós vamos conseguir, pelo menos, alguns avanços que eu diria no campo da justiça social, do meio ambiente, da igualdade entre as pessoas e todos os valores fundamentais para uma vida digna. Então, do ponto de vista jurídico, ele corre um sério risco de não voltar, até porque, pelas conclusões da comissão, eu creio que, em termos de Constituição norte-americana e da legislação norte-americana, o caso vai ser levado para um grande júri. Me parece que é isso. O grande júri é um júri formado por cidadãos comuns e que vai ali verificar vamos dizer assim, o seu comportamento, se é passível de ser julgado perante um tribunal ou não. E eu acho que aí tem que ser trabalhado no sentido de evitar que esse comportamento, como outros, se alastre e tome conta e cause uma implosão à democracia norte-americana, como outras democracias aí que estão lutando para se manter. Professor Fábio, Donald Trump sempre alegou que não fazia mais do que exercitar o direito à liberdade de expressão. Mas os setores democráticos têm outra percepção, a percepção de que ele, de fato, incitou tudo aquilo. Há provas concretas disso, porque o chamado processo legal não pode prescindir de provas. Mesmo que haja uma percepção da culpa dele, há que se provar, há que se percorrer um caminho que, inclusive, legitima uma decisão de afastá-lo eventualmente. Qual é a sua avaliação, por favor? Sem dúvida. Existe nos Estados Unidos essa tradição muito forte, né, da chamada primeira emenda, que garante ampla liberdade de expressão. É a jurisprudência mais liberal em termos de liberdade de expressão no mundo, né? Mas desde sempre existiram duas objeções em relação ao caso Donald Trump. Primeiro, ainda que a jurisprudência americana de primeira emenda seja extremamente liberal, ela não o direito à expressão não é absoluto, né? Existe a famosa decisão da Suprema Corte que diz que você não pode entrar num teatro lotado e gritar fogo, né, e semear pânico na sociedade se não tiver de fato ali um incêndio, né? Isso você está indo além daquilo que seria o seu direito à liberdade de expressão, né? No caso específico da invasão do Capitólio em 6 de janeiro,
existiram sempre duas objeções em relação a essa invocação de direito à liberdade de expressão, que ficaram comprovadas durante as atividades dessa comissão de inquérito na Câmara dos Deputados, né? A primeira é de que, na verdade, Trump sabia que não existia nenhum tipo de fraude eleitoral, e existem uma série de evidências disso, mensagens, depoimentos, né, de que ele foi alertado de que era mentira, né, mas ele continuou contando essa grande mentira para a sua base política. E o segundo é de que ele não simplesmente utilizou a sua liberdade de expressão né, disse que havia uma fraude que ele achava que houvesse, né? Mas ele também tomou medidas concretas para tentar subverter o resultado eleitoral. E essa é uma das acusações mais graves que surgem desse processo de apuração. Existe evidência de que Trump ligou para autoridades em estados, pedindo para que essas autoridades não certificassem os votos, né? Existem evidências de que ele colocou pressão no Mike Pence, para que o Pence também não certificasse os votos no Congresso. Portanto, são muito mais do que palavras que Trump, então, teria proferido naquele evento ali, né? Era, por um lado, mentira, e, por outro lado, também existia um conjunto de atuações positivas do ex-presidente para tentar subverter o resultado das eleições. Professor Fernando, no caso norte-americano, há um detalhe, talvez não seja até detalhe, seja uma questão central, que trata-se do comportamento das Forças Armadas, dos militares, que agiram de uma forma completamente, não sei se seria neutra no caso, mas de forma alguma deram guarida às pretensões do Trump e evitaram que a coisa crescesse mais ainda. Eu pediria que o senhor fizesse uma reflexão a respeito do papel dos militares nesse episódio especificamente. Não, eu cumprimento o papel dos militares, porque agiram de uma forma neutra e de uma forma isenta, a gente pode dizer dessa maneira. E cumprindo um papel que é interessante na história norte-americana, porque tradicionalmente nunca houve qualquer tipo de intervenção militar na política norte-americana. O que houve, que é bem diferente, que às vezes há uma confusão em outros países, como ocorre aqui no Brasil, que é o seguinte: às vezes alguns militares se notabilizam pelos seus feitos e entram na atividade política, mas ao entrarem na atividade política, eles seguem as regras do jogo democrático e do jogo político. Então, nós temos diversos generais, vamos dizer assim, oficiais americanos que fizeram grandes feitos, principalmente na Segunda Guerra Mundial, e que entraram na atividade política, como o presidente Eisenhower, que era o chefe das forças aliadas na Europa, mas seguiu o jogo democrático. Então, esse acho um ponto extremamente positivo da democracia norte-americana, mesmo com a situação do Trump e com o crescimento das forças mais autoritárias da sociedade. Não há uma ação militar ou qualquer interferência institucional que me pareça que isso afetou a democracia americana. Professor Fábio, eu, na sua apresentação, lembrei que o senhor é um estudioso da questão do avanço de certos movimentos antidemocráticos pelo mundo, de extrema-direita. Essa é uma tendência que se mantém, ela não é exatamente nova, alguma coisa que começou até ali pela década passada e que se perdurou, se espalhou pela Europa, na Polônia, na Hungria, em países do Sudeste Asiático, na América Latina. É uma tendência mundial e que se perpetua? Infelizmente, sim. Eu ainda hoje, Guilherme, revisava o relatório do V-Dem, né, de 2022, e eles dizem que a autocratização no mundo agora é viral. Acho que fazendo uma analogia aí com a questão da pandemia, né? Nós estamos, em termos de alcance de regimes democráticos, na pior situação desde 1989, né? Apenas 14% da população mundial hoje, segundo os dados do V-Dem, que é um projeto, né, Varieties of Democracy, que eles fazem a mensuração da qualidade política de regimes e de países,
mas somente 14%, de acordo com os dados deles, da população mundial hoje vive sob aquilo que se pode chamar de democracias liberais, né? Existe uma outra parcela que vive sob o que eles chamam de democracia eleitoral, e aí depois disso para baixo nós temos, né, autocracias eleitorais ou autocracias plenas, né? Então, de fato, há um movimento de recessão, o que eu acho que torna ainda mais importante, né, o destino que os Estados Unidos vai dar para o seu próprio sistema político a partir dessa investigação da Câmara, como também das eleições de 2024. Professor Fernando, eu gostaria de lhe ouvir sobre o mesmo assunto, esse crescimento desses movimentos antidemocráticos mundo afora e até relembrando a conclusão da fala do professor Fábio sobre o papel, a importância que os Estados Unidos têm como espelho, como fonte de inspiração para muita gente. A sua análise, por favor. Eu acho que temos que usar quer dizer, adotar uma estratégia. Quando eu falo nós, diversos países têm que adotar uma estratégia no sentido de dar alguns aspectos positivos à globalização, porque se fala tanto dos aspectos negativos, mas alguns aspectos positivos. Os aspectos positivos, no meu entendimento, é que se criar uma grande coalizão de países que tenham regimes mais democráticos e que uns cooperem com os outros para que haja um crescimento, um fortalecimento do regime democrático, falando assim de forma muito genérica, e esse crescimento, esse fortalecimento passa pelo fortalecimento da sociedade civil em cada país. É fundamental para o regime democrático que haja uma sociedade civil forte. E essa sociedade civil, quando eu digo sociedade civil, é uma parte da sociedade que participa ativamente das decisões políticas. E ela tem que estar comprometida com a democracia. Porque onde não há sociedade civil, ou ela é muito pequena, muito fraca, pouco estruturada, se permite essas atitudes de faroeste, como nós estamos vendo em diversos países, em que alguns grupos matam líderes políticos, líderes sociais, líderes sindicais, praticam a barbárie e saem impunemente. E isso também foi no caso aí norte-americano. Em algum momento, infelizmente, se abriu espaço para isso e houve a invasão dessa multidão no Congresso. Então, a gente tem que fazer uma aliança proativa em construção da democracia e com uma sociedade civil cada vez mais forte pela democracia e por todos os valores que o ser humano merece dignamente receber. Bem, chegamos ao fim da nossa entrevista. Eu agradeço muitíssimo a participação de Fábio de Sais Silva, professor na Universidade de Oklahoma e coordenador de um projeto que estuda direito e declínio democrático em vários países do mundo, inclusive lá nos Estados Unidos, onde ele dá aula. Agradeço também a Fernando Fernandes da Silva, advogado e professor, doutor em Direito Internacional. E muito obrigado, claro, a você que nos acompanhou até agora. Não deixe de seguir a nossa programação no site da TV Justiça e também no nosso canal no YouTube. O nosso e-mail, anote aí, é direitosemfronteiras@stf.jus.br. Até o próximo programa.